Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo na Casa de Miramês. Hoje, nesse domingo, Dia das Mães, aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui presentes. O nosso tema é Maria de Nazaré, muito apropriado para o dia de hoje e mais apropriado ainda para a nossa expositora, que é a Cristina, que domina esse tema com perfeição. Vamos elevar nosso pensamento até o nosso Pai Maior, pedir a Jesus que nos envolva na sua paz, harmonia e serenidade, os mentores da casa, que possam estar presentes, nos apoiando, nos dando as intuições e ampliando o nosso entendimento para as lições de hoje. Esse tema muito apropriado para o dia de hoje, o Dia das Mães. Vamos pedir a Jesus que abençoe a todas as mamães, que os nossos espíritos amigos, nossos mentores, anjos de guarda, possam estar olhando por todas elas, que elas recebam muita paz em seus corações. Então vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Então nós vamos passar então para a nossa irmã Cristina a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Obrigada pelo carinho de sempre, né, Senhor? Os amigos são assim, conseguem ver a gente com exagero, né? Então, o amor faz milagres, não é verdade? Então, hoje, a proposta é que a gente converse sobre Maria de Nazaré. Pelo Dia das Mães e por ser o maior exemplo que qualquer mulher pode ter, né? Então, a gente estava sentadinha ali, acompanhando a prece e pudemos sentir a presença da espiritualidade que já nos emocionou. Então, nós temos certeza, né, que a nossa Mãe Santíssima está ali, nos amparando no dia de hoje. Vamos lá. O Evangelho nos fala sobre Maria. E nós, antes de recorrermos ao Evangelho, vamos trazer alguns trechos do livro Paulo Estevão, porque nós escolhemos a passagem do Evangelho de Lucas para trazer as informações sobre Maria. Por que a gente escolheu Lucas? É o que a gente vai ver através do livro Paulo Estevão. Então, no livro Paulo Estevão, no capítulo 7, vai nos trazer o seguinte relato. O ex-rabino, aí nós estamos falando de Paulo, né? Não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas caridosas a respeito da noite do nascimento do Mestre e gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho, que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Então essa é a primeira informação, que Paulo foi até Maria, ouviu os relatos dela e prometeu escrever esses relatos. Mais para frente, no capítulo 8, nós vamos encontrar o seguinte relato. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria,
lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, levando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de detalhes, de luzes, de esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, mas que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim originou o magnífico relato de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Então, o que a gente vê aqui? Que a história que nós vemos narrada sobre Maria no Evangelho de Lucas foi ouvida da própria boca dela, que foi ela quem fez os relatos para Lucas. E através de Paulo, que teve essa luz, o nosso grande apóstolo dos gentios. Sem ele nós não conheceríamos o cristianismo, Então, não só ele pediu para que o relato dela fosse escrito, como também que ele escrevesse sobre os Atos dos Apóstolos. E aí é onde nós seguimos agora com a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Nós vamos ver relatado o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria. Pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na sua casa, na casa de Jacó, para sempre. E o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isso, visto que não conheço o homem? E em resposta o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Veja, Elizabeth, sua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Nesse mesmo Evangelho, nos versículos 39 a 45, nós vamos ver o relato de que Maria foi visitar Elizabeth, aqui Isabel, a prima dela, mãe de João Batista, o João precursor do Evangelho. E quando as duas se encontram, quando Maria chega e Isabel ouve a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre. E Isabel encheu-se de alegria do Espírito Santo e exclamou em grande brado, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E o que se passa para que me viesse visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nasciturno no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois que hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então este é o relato que nós encontramos no Evangelho sobre a vida de Maria. E agora nós vamos contar para vocês o que a doutrina espírita nos informa, Então, por exemplo, havia uma profecia desde a antiguidade, no Antigo Testamento, que falava da vinda
de uma virgem que conceberia e seria a mãe do Salvador. Então os hebreus, né, e aí nós vamos lembrar quem eram os hebreus. Os hebreus são aqueles povos que vieram dos exilados de Capela, que foram separados para viver em comunidade pela característica peculiar que eles tinham, que era a fé. Então era o único povo da antiguidade que acreditava no Deus único. Então essa crença no Deus único tornou propício que no meio deles viesse o Salvador. Mas não foi só por isso. É porque Deus é amor. Jesus é amor. Então eles eram os mais necessitados. Porque apesar da grande fé, eram também os mais orgulhosos. E aí a necessidade moral deles era tanta que o Mestre escolheu vir no meio deles. Então havia essa profecia. E o motivo que a gente sabe que é a influência, a aproximação desses espíritos luminares, porque nós sabemos que Jesus, para reencarnar, desceu 1000 anos, levou 1000 anos, vibratoriamente adensando o corpo espiritual para que ele pudesse se ligar a um corpo de carne. E Maria não foi diferente. Maria também desceu, nós não sabemos quanto tempo, mas nós sabemos que ela desceu de plano em plano, né? Então havia essa influência da aura desses espíritos santificados já influenciando o planeta Terra. Então aquelas pessoas que tinham as faculdades mediúnicas, que tinham o dom espiritualizante mais aflorado, percebiam, captavam. Então só se falava nesse assunto, sobre a vinda dessa virgem, sobre a espera dessa profecia. E os sacerdotes do templo, né, quem eram eles? Eram 72, eram dirigidos por um que chamava Caifás, e que tinham todo o poder de lei na época do Cristo. Então eles eram o legislativo, o executivo e o judiciário, tudo junto. Então o que um sacerdote determinasse tinha que ser feito, não podia ser contrariado. Então eles acompanhavam com muito interesse essa vinda, esse nascimento. E o Azedamoan, que era um dos sacerdotes, e um sacerdote sincero, dedicado às coisas de Deus, ele teve uma visão. Ele viu o poço de Jacó, que é um poço muito famoso do Antigo Testamento. Então todo mundo, todo hebreu sabe onde é esse poço. E ele viu esse poço e viu a virgem lá. Então ele contou para os outros sacerdotes a visão que ele teve, porque isso era uma revelação de Deus. Então o que o templo decidiu? Que ele se pusesse em viagem e fosse até lá, para poder descobrir quem era essa virgem, onde que ela viria, né? Porque eles estavam atentos ali a essa necessidade. Então, enquanto isso, Maria já estava descendo, já estava vibratoriamente ligada à aura, à atmosfera do planeta Terra. Então, em todos os planos que ela desceu, e ela se chamava Sofia, esse era o nome dela, né? Antes dela vir para cá, e Miramês, no livro Maria de Nazaré, vai nos falar que ela veio cumprir o seu mandato. Então Maria tinha um mandato da parte de Deus, um mandato de amor. E Miramês fala que descendo de plano em plano, em todos os lugares onde ela estagiou, ela organizou turmas de trabalho. Ela não ficou de braço cruzado. Ela auxiliou em todas as necessidades que esses planos espirituais diferentes tinham. E ele fala que ela desceu revestida de humildade sideral. 3 espíritos de alta envergadura vieram trazer Maria, que nós sabemos que são os anjos Gabriel, Rafael e Miguel, né? Eles que acompanhavam Jesus e Maria a vida toda. Claro que tem toda uma pleiade de espíritos, mas esses eram os protetores diretos deles, né? Então, o Azedamoan dirigiu-se àquele poço. E na hora que ele chega no poço, ele encontrou Eli, tirando água do poço, e a Ana, grávida, né? Que são os pais de Maria. E aí ele se aproxima do poço e sente. E aí ele salva daquele casal, porque ele sabia a graça que aquele casal tinha recebido.
E aí ele conta para o casal o sonho que ele teve, a visão que ele teve em sonho. E aí aquele casal recebe, leva para sua casa, passa a conviver com eles e passa a acompanhar a gestação de Maria. Quando Maria veio para conhecer os pais que ela teria e o lar que a receberia, ela adentrou um casebre, porque eles eram humildes, a casa era muito pobre, o chão era de terra batida. E ela se pôs de joelhos nesse chão, agradecendo aos pais por recebê-lo. Um espírito angelical, agradecendo aos pais por terem dado para ela aquela oportunidade reencarnatória para que o mandato dela pudesse ser cumprido. E aí, no dia do nascimento dela, nós vamos ver novamente aqueles 3 anjos luminares cercando o leito dela, o leito onde a mãe dela estava. A parteira estava lá acompanhando os trabalhos do parto e uma ledora das escrituras lia as escrituras o tempo todo. Então Maria nasceu em oração e o anjo Gabriel ajoelhou no chão do quarto de Maria no momento do nascimento dela, agradecendo a Deus estar presenciando aquele fato e o anjo que Deus tinha mandado para a terra. Então Miriam fala que ela é uma alma lapidada na força do amor. Já percorreu muitas pátrias, conhece muitas estrelas e já sintetizou em si mesma todas as virtudes conhecidas no planeta Terra. E que o mundo espiritual, num dado momento, havia se reunido. E a gente ouve falar dessa reunião no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel conta que existe uma coletividade de espíritos que dirige o sistema solar. Um deles é Jesus. E esses espíritos se reuniram para decidir sobre os destinos da Terra. A primeira vez, foi quando a Terra foi ser formada, foi ser recebida por Jesus. A segunda, quando decidiram a vinda de Jesus. Então é dessa reunião que o Miramês está falando. O plano espiritual se reuniu, viu o que estava acontecendo na Terra, como a humanidade da Terra estava carente de amor, de exemplo, de fé e de força, e decidiram então pela vinda do Messias. Mas aí havia um grande problema: quem poderia recebê-lo? Porque é um espírito de uma vibração tão elevada que nenhum encarnado aqui teria condições de gestar aquele espírito. Por isso, Maria é agraciada entre as mulheres, que ela foi escolhida por Deus. E ela veio dos planos angelicais para cumprir essa missão, Então, Miramês conta que era uma joia sem jaça do berço ao túmulo, uma joia perfeita. Não agrediu ninguém, não humilhou os comprimidos, não perdeu tempo com reclamações, não violentou o direito dos outros, não saiu do caminho e da ordem, nada pediu para si, nunca disse não quando o coração podia ajudar e brilhava sem exigências. Então, o que a gente vê aqui? Nós vemos a influência dessa mulher, desse ser angelical que é Maria. Foi perfeita entre nós. Não reclamou o lar que ia receber, as condições materiais daquele lar, as dificuldades que enfrentaria. Vamos lembrar como era a sociedade naquela época. A mulher, ela era uma mercadoria, ela era comprada. E a mulher era obrigada a seguir leis rigorosas. Jamais poderia ter um relacionamento sexual, um relacionamento íntimo, antes do casamento, porque a pena para isso era ser apedrejada até a morte. Quando Maria nasceu, os sacerdotes, como eu disse para vocês, acompanharam o nascimento dela. Então, nascendo, Zenamor foi lá, visitou, e durante a infância da Maria, ele voltava várias vezes para ver como ela estava, para dar notícias para o templo, que acompanhava de perto. Mas nós estamos falando de um espírito superior, e aquela criança conhecia mais das escrituras do que os próprios sacerdotes. E discutia com eles, dizendo para eles que Jesus
necessitados passavam fome do lado da sua porta, do lado de fora da sua porta. Jesus não ia ficar satisfeito com todo o aparato material que os sacerdotes ostentavam. E Jesus não ia ficar satisfeito com pessoas que falavam das virtudes, mas não as praticavam. Aquela criança trazia tudo isso. Com 7 anos de idade, ela sentada numa banqueta na sua sala, na sala da sua casa, sendo interrogada por um grupo enorme de sacerdotes que foi visitá-la, assustados com as coisas que elas falavam. Aquela criança não conseguia colocar os pezinhos no chão, porque só tinha 7 anos. E já dava essas respostas para os sacerdotes. O que eles decidiram? Levar Maria para o templo. Porque no templo haviam as sacerdotisas, aquelas que eram criadas para servir ao templo. Então eles falaram, nós não podemos deixar essa criança com essas ideias que ela tem, vai dar muito trabalho para a gente. Vai nos incomodar. Por quê? Exploravam o povo, recebiam impostos grandíssimos, viviam com luxuoso aparato à custa do povo, estavam longe de praticar a lei divina que receberam através de Moisés nos 10 mandamentos, né? Então eles não queriam que aquelas ideias se propagassem. Tinha no meio deles alguns que eram honestos e sinceros, como a Zeda Moan, tinham, né? Mas a maioria deles formava esse, vamos dizer assim, esse contexto. Então, decidiram levá-la para o templo. E ela foi levada para o templo, né? Chegando lá, as ideias dela não mudaram. Muito pelo contrário. Ela passou a ser um problema para o templo, porque ela continuava falando com coragem as mesmas coisas. Em momento nenhum ela temeu a vida dela, ela temeu as ameaças que ela recebia, continuou defendendo as mesmas ideias. Ela tinha 13 anos quando os sacerdotes decidiram casá-la. Por que eles decidiram casá-la? Porque a profecia falava que uma virgem conceberia. Se ela fosse casada, eles matavam a profecia. Então eles decidiram escolher um marido para ela. E escolheram José, que era um servidor do templo. Eles achavam que estavam escolhendo, mas eles não estavam escolhendo. Eles estavam simplesmente sendo instrumentos da lei de Deus. Porque José já tinha se escolhido por Deus. A função dele era proteger a infância de Jesus e a vida de Maria até que Jesus chegasse na condição de cumprir a sua missão. Então, naquela época, havia a comunidade dos essênios. Era como uma religião das que tem hoje, né? Então, por exemplo, os essênios já praticavam quase o nosso espiritismo, né? Então, eles sabiam de muita coisa, eles renunciavam aos bens materiais, eles sabiam das reencarnações. Então, havia vários grupos. Havia perto da casa de Maria, que eram os essênios do Monte Carmelo, e havia uma fraternidade no Egito, que era a fraternidade dos Côbidas, que era essa fraternidade essênia. Então, o que acontece? José, além de trabalhar no templo, era essênio. E os essênios estavam informados sobre tudo, inclusive sobre essa vinda e também sobre a escolha de José para essa missão. Então, quando eles levaram Maria de volta para casa e deram a ordem, porque o templo não podia ser contrariado, para que os pais de Maria casassem com José, a única coisa que eles podiam fazer é obedecer. O casamento naquela época, ele durava 6 meses, era uma espécie de noivado, porque durante aquele período, os noivos se conheceriam, né? Porque eles não sabiam quem era um ao outro. Geralmente eles eram apresentados na hora do casamento, no dia do casamento. Então havia esse prazo de convívio para que esse casamento se efetivasse, né? Então Maria aceitou, obedeceu na humildade dela de sempre, e aí os dois se casaram. Os sacerdotes anunciaram esse casamento por todo Israel e deram 3 dias ininterruptos de festa, porque era necessário que todo Israel soubesse daquele casamento para quebrar a profecia, né? Então, ok, eles se casaram. Quando tinha 3 meses que eles estavam juntos, mas não tinham coabitado,
Maria recebe essa visita, que nós vimos aqui, que é do anjo Gabriel, que a saúda e dá para ela a notícia que ela teria um filho e que ele seria filho de Deus. Gente, essa menina tinha 13 anos de idade. Ela, quando recebeu a notícia do anjo e aceitou a missão sem questionar, sabia que estava sujeita a ser apedrejada até a morte. E nessa hora, ela recebe a notícia do anjo, dizendo para ela, e aceita esse papel. Olha a coragem dessa menina mulher. E olha o exemplo que ela tem que ser para nós, nesse mundo que nós estamos vivendo. Onde os nossos filhos precisam de disciplina, precisam conhecer a Deus, precisam de coragem. Não é criar os filhos sobre a proteção para que nenhum problema lhe chegue, para que nada de difícil aconteça no seu caminho. É criá-los nas lutas do mundo, porque Deus não erra. Ninguém nasce no lugar errado, no momento errado, com a oportunidade errada. Então, quando nós nascemos numa família, nós temos compromisso com aquele grupo. E lá no livro dos Espíritos, na lei de igualdade, quando vai falar das funções do homem e da mulher, o Kardec pergunta para os espíritos se as funções da mulher são tão importantes quanto as dos homens. E os espíritos respondem, maior até, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, este é o trabalho de nós mulheres. E daqueles que cumprem na vida de uma criança o papel dessa mãe, dessa mulher, porque nós temos os pais e mães, né? Então, é estar atento às tendências dos filhos. São espíritos eternos. Uma criança é como um triângulo que a gente possa observar. Um dos lados desse triângulo é um espírito eterno, com tudo que já viveu, com todas as tendências instintivas que traz, todo o aprendizado e também todos os vícios. O outro lado vem com o esquecimento do passado. Apesar de ter essas tendências e de ter sofrido tudo isso que sofreu, vem com o esquecimento do passado para que ele possa escrever uma nova história. É uma página em branco que nós recebemos, e a história que ele vai escrever vai depender do que nós o ajudarmos a fazer, do que nós o ajudarmos a escrever. Então, nós temos que ter consciência da nossa obrigação enquanto pais. Nos preocupamos com o plano de saúde, com a melhor escola, com aprender inglês, com fazer natação, com fazer um monte de coisa. E nos esquecemos do primordial, que é apresentar Deus para essa criança. Porque essa criança já viveu inúmeras, centenas de vezes. E já teve tudo isso que é objeto das nossas preocupações. E agora, ela pode estar na sua última oportunidade reencarnatória neste planeta, que passa já pelas transições planetárias. Que história que nós vamos ajudar esse espírito a escrever? Então, precisamos evangelizar a criança. E para evangelizar a criança, precisamos nos evangelizar. Porque se eu não conheço Jesus, se eu não busco refletir sobre os seus ensinos, se eu não procuro analisar quem eu estou sendo, que tipo de pai, de mãe, qual a influência educadora que eu estou exercendo sobre uma vida infantil. Porque os nossos atos são influências educadoras. Tudo que a gente faz se reflete sobre aqueles que estão nos observando, principalmente se estiverem na fase da infância. Então, aquela velha história que vocês já ouviram tantas vezes, né? Toca a campainha, o pai e a mãe fala que eu não estou não. Ou toca o telefone e fala que eu não estou não. E depois quer ensinar a criança que não pode mentir. Então, nós temos que ter o nosso falar no sim, sim, não, conforme ensina o Evangelho. Nós temos que ser exemplo daquilo que nós estamos cobrando dos nossos filhos. Porque eles não vão fazer o que a gente fala, eles vão fazer o que a gente faz. É por isso que as famílias se agrupam por afinidade. Temos os desafios? Temos. Aqueles espíritos extremamente rebeldes, que apesar de todos os esforços que uma mãe e um pai faz, não segue o caminho que deveria. Mas ele não está presente na vida desses pais, dessa família, por acaso. Tem compromisso, ajudou a construí-lo da forma que ele é.
Então, entrega para Deus, sem desistir de fazer a sua parte. Então, nós precisamos nos exemplificar, mirar no exemplo de Maria, que, adolescente, numa sociedade que ainda tinha atitudes brutais, acredita em Deus, não fraqueja, não perde a coragem, não perde a fé e aceita a luta que foi confiada a ela. Na casa pobre, na luta com os pais, sem recursos materiais, como nós vamos ver que foi a vida toda dela. Então, Maria torna-se grávida de Jesus, e aí alguém pode dizer, mas como que pode uma grávida, uma virgem ficar grávida, né? E aí nós falamos, só para vocês se lembrarem, da última palavra do Evangelho de Lucas: nenhuma palavra é impossível para Deus. E aí nós vamos dizer que nós somos gotas d'água, querendo falar do oceano, quando nós queremos entender Deus, porque nós não temos condição nem de conhecer Jesus, quanto mais de entender Deus. Então, hoje, com o domínio da ciência que nós temos, nós sabemos da engenharia genética. Nós sabemos que já se fazem fecundações em proveta, nós já sabemos que já tem embriões congelados. A inteligência do homem, com todas as imperfeições, é capaz de fazer isso. O que para os espíritos superiores não é possível? E aí alguém pode me perguntar, mas por que ela tinha que ser virgem? Nós temos que pensar que a nossa sexualidade ainda é muito animalizada e que nós estamos falando de espíritos com alta vibração de luz, de perfeição. Não seria possível concebê-los nessa vibração. É por isso que o corpo espiritual de Maria era um corpo diferente e preparado. Provavelmente os pais de Maria também, para poder tê-la concebida. E o de Jesus mais ainda, por isso que ele teria que vir dessa forma. Não é porque Deus condena o sexo, é porque são espíritos de alta envergadura, vestindo de carne por amor a nós. Então, ela concebe Jesus, né? E aí ela passa a ter aquela vida de mãe. Quando ela chega no templo, por quê? A lei judaica, a lei mosaica, obrigava os pais a apresentar o primogênito no templo, se a minha memória não falha, com 7 dias de nascido. E aí ele ia lá para ser circuncidado e para receber a bênção do templo, se apresentar para Deus. Maria então se dirige ao templo. E quando ela chega no templo, ela encontra Simeão, que era um homem servidor do templo e altamente devotado a Deus. Devotado a Deus com sinceridade. Então Simeão, quando vê Maria e vê Jesus, ele se emociona demais. Por quê? Ele tinha feito um pedido para Deus, que ele não deixasse, que Deus não deixasse desencarnar sem ter visto o Salvador. Então, quando Maria chega com Jesus ao templo, ela, José e Jesus, ele viu que ele era o Salvador. E aí ele se emociona. Só que ele conhecia Maria e José. E aí ele começa a fazer um monte de perguntas mentais. E aí as perguntas mentais que ele fazia, ele dizia assim: por que o Senhor veio, filho de José e Maria? O que eles iam poder fazer pela sua missão? Eram pobres, sem conhecimento literário, educativo, não tinham recurso, não tinham poder, era um João Ninguém da vida. E aí ele pergunta, por que o Senhor não nasceu na casa dos faraós, com grande conhecimento científico? Por que o Senhor não nasceu na casa dos romanos, com grande poder de domínio no mundo? Por que o Senhor não nasceu filho dos fariseus ricos, que poderiam fazer alguma coisa com os recursos que têm? E aquela criancinha, abrindo os bracinhos, batia o bracinho no peito de Simeão. Mas Simeão não escutou a resposta. Então Maria se aproxima de Simeão para pegar aquela criança. E aí esse relato está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 34 a 35. E quando ela pega aquela criança dos braços de Simeão, Simeão profetiza e vai lhe dizer: e Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe:
eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então é o momento em que Simeão profetiza para ela que uma espada trespassaria não o corpo, mas a alma dela. Então, meus irmãos, Maria prossegue naquela vida de mãe. Depois dessa visita, Simeão, tendo carregado Jesus, acreditou que ficou sem resposta, mas quando ele chegou no plano espiritual, ele descobriu que Jesus não deixou sem resposta. Que todas as perguntas que ele fazia, Jesus batia o braço no coração dele, porque Jesus estava respondendo para ele, mesmo sendo um recém-nascido, que ele veio para o coração dos homens. Então era a resposta que ele deu a Simeão. E Maria, como toda mãe, teve uma vida de luta para proteger a infância de Jesus. Nós sabemos que ela teve que fugir com Jesus para o Egito. O deserto que ela atravessou era tão quente que eles dizem que secava até o leite da mama. E aí nós vemos essa adolescente, com 14 anos provavelmente, nessa luta sem esmorecer. Ela é recebida lá no Egito pela fraternidade dos cômitas, que protege a vida deles até que eles estejam em condição de voltar. Então, depois que o Herodes morre, né, que ele mandou matar as crianças para matar Jesus também, mas não conseguiu. Então, depois que ele morre, eles voltam. E aí, quando eles voltam, nós temos aquela passagem de Jesus com 12 anos, discutindo, não no sentido de briga, mas de orientação, com os sacerdotes do templo, mostrando uma sabedoria muito além da deles, né? Porque é o nosso mestre, é o nosso divino mestre. Então Maria ali, naquela infância de Jesus, num determinado momento, ela recebe uma visita de Isabel. Quem que era Isabel? A mãe do João Batista. Então João nasceu primeiro, né? A diferença dos dois é provavelmente de 1 ano. Então ela vai visitar Maria, as duas crianças ficam brincando lá de fora da casa, e as mães começam a conversar, como as mães de hoje, né? Como eu aqui conversando com você, né, tia? Como uma mãe conversando com a outra. E aí Isabel fala para Maria assim: Maria, o meu coração vive aos sobressaltos, porque esse menino carrega todos os malfeitores que ele vê pela estrada. Ele conversa com todos, eu não sei o que fazer com ele, ele me tira o sono. E aí a Maria falou com ela assim: mas Isabel, a minha vida não é diferente. Jesus chega aqui em casa segurando pela mão todos os malfeitores que ele encontra. E quando a gente o questiona, ele fala que é para eles que ele veio. E ela conta que uma vez Jesus desapareceu. E aí o coração dele sobressalto procurando por Jesus. Ela viu que tinha um caminho perto da casa dela e ela começou a seguir aquele caminho por intuição. E aí quando ela olha lá na frente, ela vê o anjo Gabriel acompanhando Jesus. Então ela fala para Isabel: neste dia eu entendi que ele estava melhor acompanhado do que comigo. Então, mais uma vez, ela deposita em Deus a confiança dela de mãe. Quando os nossos filhos saem de casa, quando os nossos filhos têm que ir a um lugar, né? Então nós não temos que ser pai e mãe agradável para o filho, não. Nós temos que ser pai e mãe. Então, se o filho está querendo ir num lugar, você tem que ir lá saber que lugar é aquele. Você tem que levar, você tem que buscar, você tem que saber com quem que seu filho está falando. Não é deixar que o mundo mostre isso para o seu filho, porque infelizmente a maioria das coisas que o mundo tem para mostrar não são boas. Ah, mas isso é caretice, ele vai dizer isso, vai dizer aquilo, mas você é pai, você é mãe. Você tem que fazer aquilo que o seu dever determina. E tudo quando a gente tem diálogo, quando a gente tem uma família que pratica o culto no lar, o evangelho no lar, é muito mais fácil. Porque a família aprende a conversar, a família aprende a falar sobre Deus. Os filhos aprendem a escutar as orientações dos pais. Porque os pais devem ser amigos, mas os pais não devem ser só amigos. Antes de ser amigos, eles são pais e têm que cumprir a sua missão, né? Então nós vamos ver no diálogo das duas a Maria contando isso, né, para Isabel. E aí, quando elas assustaram, já estava escurecendo.
E aí as duas, cadê as crianças? Os meninos tinham sumido. Então saem as duas mães procurando os meninos. E aí elas seguem um caminho e chegam numa coluna e vê Jesus pequenininho, com o dedinho apontando longe para João Batista que estava do lado dele. O que eles estavam conversando, Humberto Campos não conta pra gente. Mas ele fala o seguinte: parecia um general dando ordens aos seus soldados, né? Então estava ali já Jesus criança, dando as orientações a João Batista criança para a missão que ambos vieram cumprir no mundo. Então, gente, aquela mãe prossegue na sua vida. E Jesus cresce. Quando Jesus, eles moravam junto com os essênios, por causa de toda essa atividade para interromper a vida de Jesus que existia. As trevas não queriam Jesus vivo. Então, Maria começou a se preocupar demais com Jesus, porque coração de mãe conta, né? Então, Jesus chega perto dela e conversa com ela, e fala com ela que ela precisava continuar com a confiança em Deus. E ela fala: mas eu sou sua mãe, me preocupo com você. E aí ela decide, a partir desse dia, voltar para Nazaré e deixar Jesus com os essênios. E ela volta. Então, o dia que Jesus chega a Nazaré, e ele estava com 29 anos, Maria entende que chegou a hora, que Jesus ia iniciar a sua missão. E aí, a partir do início daquela missão, todo dia chegava alguém perto de Maria: ó, seu filho está provocando muita gente, seu filho está fazendo isso, seu filho está fazendo aquilo, vão matar seu filho, vão prender seu filho. Imagina o coração dessa mãe, todos os dias recebendo informações desse tipo. Então, um dia, João o Evangelista chega perto dela e fala: prenderam Jesus. E aí, ela dobra o joelho em oração. Por quê? Ele era filho de Deus. Então, com certeza, Deus ia mandar um exército de anjos para livrar Jesus da prisão. E aí, ela dobra o joelho em oração. E daí a pouco, João volta e fala com ela: vamos crucificar Jesus. E aí, ela se envolve no manto e acompanha a procissão. E ela começa a ver tudo o que Jesus sofreu: a coroa de espinho, as chicotadas, as cusparadas, as pedras, tudo o que fizeram com Jesus. E em oração o tempo todo, esperando que os anjos descessem do céu. Aí, num determinado momento, nós temos esse relato do Evangelho, quando Jesus cai com a cruz, né? E o sirineu vai então ajudá-lo a carregar. Não é que Jesus caiu aqui, o espírito dele saiu do corpo e foi até Maria. Porque como filho que ama a mãe e que cumpre os seus deveres junto ao pai e à mãe, ele foi lá dizer para ela: mãe, lembre-se da nossa conversa, não perca a confiança em Deus. Então ele volta para o corpo e naquela hora Maria se ajoelha de novo, como se ajoelhou quando o anjo Gabriel deu a notícia do nascimento de Jesus, e repete a oração: faça-se em mim a escrava do Senhor. E ela foi realmente uma escrava. E nós já sabemos o relato da crucificação, já sabemos toda a dor que nossa Mãe Santíssima enfrentou, sabemos que o corpo dele foi retirado, todo machucado, que ela cuidou com todo amor daquele corpo, que em momento algum ela proferiu uma palavra contra quem quer que fosse. E em momento algum ela perdeu a confiança em Deus. Então, Jesus desencarna, mas antes de desencarnar, ele fala uma coisa para João. Ele fala com João: João, eis aí a tua mãe. E fala com Maria: eis aí o teu filho. Por que Jesus fez isso? Vamos pensar, Maria não tinha outros filhos. Por que Maria não tinha? É lei divina, quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse mandamento. Mas esse é um mandamento divino, contido na lei divina, que faz parte da lei mosaica, a lei de Moisés. Então os judeus observavam os mandamentos. Eles jamais abandonariam uma mãe, porque isso era um mandamento da lei de Deus. No entanto, ao desencarnar, Jesus entrega Maria para João, para que ela não ficasse sozinha no mundo. Então, Maria morava em Nazaré. A crucificação, nós sabemos, foi em Jerusalém.
né? Jesus tinha ido para a Páscoa e, já sabendo tudo que aconteceria com ele, ele foi crucificado em Jerusalém. Então, João, a partir dali nós temos os discípulos amedrontados e escondidos, todos com medo de acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E aí nós temos Jesus voltando, se manifestando para eles, trazendo Pentecostes. E aí os apóstolos ganhando força e coragem para continuar levando os ensinos de Jesus. E aí nós temos um momento em que João então parte para fundar igrejas. E eles fundaram a igreja de Éfeso, que ficava às margens do mar, próximo ao mar. E João então estava lá, e Maria estava com parentes em Nazaré. E aí João decide, João recebe uma doação de um senhor muito rico, de uma terrinha com uma casinha simples, humilde, numa colina, para que ele e a mãe de Jesus pudessem viver lá. Então João volta para Nazaré para buscar Maria. Só que essa viagem, gente, era muito longa. E eles não tinham recursos. Eles eram pessoas muito pobres. Essa viagem foi feita a pé. E muitas vezes, à noite, no relento, sem recurso. Então teve um determinado momento dessa viagem que um cristão recomenda a uma parente rica de uma cidade que recebesse Maria e João em sua casa, que os socorresse nesse percurso da viagem. Mas ela não queria, porque ele era cristão, mas ela não era não. Mas como era o irmão dela que pediu, não teve jeito, ela acolheu Maria. Todos os lugares que Maria chegava, ela não perdia a humildade dela. Sabe qual trabalho que ela escolheu fazer nessa casa? Ela foi limpar os urinóis, que era o trabalho mais humilde que nenhum escravo queria fazer. Enquanto ela esteve lá, ela limpava as fezes e as urinas dos moradores daquela casa. Essa nossa mulher, exemplo, ela não foi reclamar da condição que ela foi recebida naquela casa. Ela não foi apontar o erro daquela pessoa que estava recebendo. Ela tinha um mandato de amor e por amor ela serviu a todas aquelas pessoas naquela casa. Então eles chegaram a Éfeso. E a notícia da chegada de Maria a Éfeso deixou a cidade alvoroçada. Todo mundo queria conhecer a mãe do Senhor. Então começou a formar fila de peregrinos. A casa era no alto da colina, então ela ficava lá, João fazendo o trabalho da igreja, um trabalho gigantesco. E aí ela recebia um peregrino atrás do outro. Queriam a sua bênção porque ela curava, queriam ouvir os relatos dela sobre Jesus e ela contava. Então aquela coluna passou a ser conhecida como Casa da Santíssima. E aquela fila enorme de peregrinos acompanhava todos os dias. Um determinado dia, e aí Maria já estava avançada em anos, existem relatos da espiritualidade que ela morreu com 99 anos de idade, e aí a gente vê esse mandato de amor, como que ela o exerceu até o último instante que ela pôde, né? Então, naquele dia, no final da tarde, os peregrinos já tinham sido atendidos. E ela velhinha, muito velhinha, sentada numa cadeira, viu quem vinha lá embaixo, um último peregrino, um mendigo, coberto de trapos, e ela começou a sentir o mesmo perfume que ela sentia quando Jesus vinha visitá-la. E aí ela esperou pacientemente que aquele peregrino chegasse na sua casa, lá na varandinha onde ela estava sentada, na cadeira, e aí aquele peregrino chegou e a saudou. E quando ela saudou, ela reconheceu Jesus. E aí, quando ela vê Jesus, ela cai em prantos e fala com ele, toca as mãos dele e vê os furos dos pregos, olha para os pés e vê os furos, toca na cintura dele e sente o furo que fizeram. E aí ela fala, naquele instante, ela cai de joelhos diante dele, mas ele não deixa. Ele levanta a mãe. E aí ela fala para ele, meu filho, as chagas que te fizeram. E naquela hora, Jesus, segurando as mãos dela, fala com ela, mãe, eu vim te buscar.
meu Pai quer que a senhora seja a rainha entre os anjos. Então, naquele instante, Jesus desliga Maria do corpo, ela entra em coma, permanece, se a memória não falha, por 3 dias em coma, sendo visitada por todos. E aí, enquanto isso, no plano espiritual, ela é recebida por toda a espiritualidade, os anjos todos. E aí, quando eles se aproximam dela, eles dizem para ela: Maria, Jesus, Deus e Jesus querem que todos os seus desejos sejam satisfeitos. E perguntam para ela o que ela queria. E ela pede para visitar os sítios onde o filho dela passou, os lugares em que ele pregou, o lugar onde ele esteve. E ela começa a visitar com ele todos aqueles sítios. E aí ela chega num momento em que ela chega nas prisões romanas, as prisões marmetinas. Por quê? Roma, naquela época, já estava crucificando os cristãos, dando eles para as feras, queimando em postes de incêndio, né? E aí tinha a primeira leva de cristãos ali que ia para aquele martírio. E ela viu que estava todo mundo muito triste, muito chorando. E aí ela se aproxima de uma moça e fala com ela: minha filha, canta. Canta, minha filha, confia em Deus, porque as recompensas de Deus não faltarão. E aí a influência de Maria faz com que aquela moça se encha de uma confiança, de uma fé, de uma alegria, e ela começa a cantar. E aí ela contagia todos que começam a cantar também. Daí os cristãos começaram a ser considerados loucos, porque toda vez que eles eram levados para o martírio, eles iam cantando, louvando e agradecendo a Deus as provas que Deus havia enviado. Então, quando Maria chega ao plano espiritual, e aí a gente acha que ela já tinha feito tudo o que ela podia, né? Ela pede uma coisa para Jesus. Ela fala com Jesus assim: meu filho, eu quero te fazer um pedido. E ele fala: pode dizer, mãe. E ela fala: eu quero que você me confie os que são esquecidos de todos na terra. Eu quero que você me confie aqueles que não são lembrados por ninguém, aqueles que são abandonados pelas religiões. Eu quero que você me confie os suicidas. Então, por quê? Nenhuma religião considera o suicida digno de ser salvo. Então, Maria monta no plano espiritual a colônia Maria de Nazaré, ligada aos povos, né? E que recebe todos aqueles que na sua revolta ou na sua falta de condição mental tiram a própria vida. E cuida com amor daqueles seres e os guia perante Deus e perante Jesus. Quando a gente lê o livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver aquele local de um sofrimento atroz que a gente não deve nem descrever. E aí a gente vê que de repente um barulho diferente começa a ser ouvido e uma procissão começa a passar no meio deles. E à frente vem um lanceiro com uma bandeira. E nessa bandeira está escrito Legião dos Servos de Maria, porque ela não esquece ninguém. Então, quando nós pensamos que ela fez por nós tudo que ela podia fazer, nós vamos ver através de Chico Xavier e Maria Dolores uma história contada em poema que se chama Retrato de Mãe e que a gente vai trazer agora para vocês. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração,
coração ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nunca não sabeis da mágoa que me agita, e nunca penetrareis na dor que me agita, a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama respondeu: meu filho, sei que sofres e sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade, e acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me em conjuros. Chamou-me por monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, arremansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. Como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, este relato vem nos mostrar a grandeza dessa alma, que nunca ficou magoada com a atitude infeliz de Judas, que foi até ele socorrê-lo para dar para ele uma nova oportunidade de vida, que deve ser o nosso exemplo. Não nos ensina a revidar ofensas. Pratica aquilo que Jesus ensina, que é oferecer a outra face. Então ela foi lá até Judas, aquele que levou o filho dela todo o sofrimento. Com amor, cuidou dele, o trouxe para a nova vida. E nós sabemos que ele correspondeu a esse amor, porque mais para frente ele vai renascer como Joana d'Arc.
E também vai ser traído pelos seus, vai ser vendido pelos seus, pelo mesmo valor que ele vendeu Jesus. A lei de causa e efeito nem está aí, seguindo os passos, e vai ser vitorioso nos seus exemplos em favor do mundo, em favor da vida. Porque Maria não guardou mágoa, porque Maria perdoou, porque Maria cumpriu o seu mandato de amor e foi ser para ele a mãe que ele precisava ter. Chico Xavier conta que todas as segundas-feiras, às 18 horas, Nossa Mãe Santíssima vem pessoalmente à órbita da Terra socorrer as mães que sofrem muito, visitar as mães que estão em profundo sofrimento. Ela não manda ninguém, ela vem pessoalmente. Dirige inúmeros trabalhos de amor e caridade no plano espiritual. Então, realmente essa mulher é para nós o farol, o exemplo a ser seguido. Então, quando Simeão profetizou e falou com ela que uma espada trespassaria a alma dela, no momento em que Jesus está sendo crucificado, ela fala que nunca pensou que aquele testemunho fosse tão amável. Então, aquelas mães que sofrem, que passam por lutas com seus filhos, não esqueçam Maria, não esqueçam o exemplo dela. Seja você, mesmo que não seja mãe, que não seja pai, que seja um jovem, que seja um idoso, lembre-se das palavras dela. Foi um testemunho amargo, mas ela testemunhou. Ela não perdeu a confiança em Deus, não perdeu a fé e não perdeu o amor. Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou repetir. Sim. Para encerrar. Ah, não é 10 horas não? Não me avisaram. Estou sabendo agora. Então fiquei com a coordenação do expositor, tá bom? Então, gente, vou terminar rapidinho, ok? E aí, só lembrar aqui o relato da entidade, do Evangelho, né? Que vai nos dizer o seguinte: salve, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Então, que essas palavras de Jesus saudando aquela, né, dos anjos saudando aquela maternidade, valham também para nós todos, para confiar em Deus e não perder a confiança nele e ter Maria como nosso exemplo. Obrigada pela paciência quando nos ouviram. Viu? Nós é que agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga. Eu vou pedir a todos que não deixemos quebrar essa vibração maravilhosa que foi desse estudo, trago pela espiritualidade através da Cristina. A gente fica muito tranquilo em colocar isso, porque a gente conhece a Cristina de perto e sabe que ela não vai levar para o lado da vaidade. E hoje o nosso recado vai ser diferente, não vai ser um recado da casa. Nós vamos aproveitar essa vibração que estamos aqui, uma prece da Maria Santíssima, por todas aquelas mães que encontram com seus filhos no presídios, nos hospitais, presos nos vícios, nas ruas. As nossas queridas mães tão jovens, que com 13 e 14 anos, estão recebendo seus filhos sem preparo, sem coragem, sem conhecimento. Então nós vamos rogar, fazer uma Ave Maria, pedir à Mãe Maria Santíssima que possa derramar sobre todas essas mães aqui citadas, por todas aquelas que se encontram no nosso orbe, nos dois planos da vida, em lutas atrozes, em dores que jamais poderíamos imaginar, porque não existe dor maior, representada pelos estudos que aqui tivemos, quando uma mãe perde um filho, tem um filho aprisionado, tem um filho preso aos vícios. Mas sabemos também que através de Mãe Maria Santíssima, dessa avalanche bendita de amor, o amparo nunca nos faltará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa grande viagem, que assim seja. Meus irmãos, agora nós vamos nos preparar para os passes, pedimos a caridade do silêncio e da organização na fila, porque a espiritualidade continua trabalhando. Que Jesus ilumine e ampare cada lar aqui representado.